também já deve ter acontecido com você. Você resolve fazer um pudim. Aí você pega a receita do pudim, coloca no forno, depois é toda aquela tensão para desenformar o pudim. E aí você consegue fazer e você olha aquele negócio na tua frente e fala: "Meu Deus, eu fui capaz de fazer isso?" E aí vem no fundinho da cabeça uma vontade, uma fantasiazinha, uma coisa assim que você pensa: e se eu jogasse esse pudim na janela? E se eu espatifasse esse prato contra a parede? Tá, você não gosta de cozinhar, nunca fez um pudim, então você não entende esse meu exemplo. Então, lembra de quando você era criança e aí você pegava pra construir um castelo de cartas. E aí você se empenhava de fazer o máximo de andares que você conseguia. E de repente você olhava o castelo de cartas, mas vinha no fundinho da cabeça um desejo, uma fantasia, uma imaginação e você pensava: e se eu batesse meu braço assim e visse tudo desmoronar? Daí vinha aquele seu primo idiota e ia lá destruir o seu castelo e você ficava puto com ele porque você fingia que essa ideia também não tinha te passado pela cabeça. Vamos para um exemplo agora mais extremo. Você, mãe ou pai, você que tem um filho, uma criança que depende de você, que tem todos os exemplos e vem de você. De certa maneira, ela é, claro, um ser humano independente, mas ela é uma construção sua. Ela é uma repetição dos valores que você ensinou a ela é algo que você ajudou a criar, tá aí a palavra criar. Você adora aquele ser humano, mas vai mentir, não precisa nem falar em voz alta, vai mentir que você nunca sentiu um desejozinho de se livrar dele, desaparecer com ele? É claro que esse desejo passa, lógico, é natural senti-lo, inclusive, não nos devemos nos sentir culpados por essa sensação, porque faz parte da natureza humana conter esses nossos impulsos e fantasias, saber conviver com elas de maneira saudável. Quando isso não acontece, esse é o momento de procurar ajuda psiquiátrica. Mas é tão verdade que nós carregamos dentro de nós, como seres humanos, um impulso criador que tem também a sua contraparte destruidora, que quase todas as mitologias possuem figuras, entidades que representam criação e destruição. E muitas vezes essa figura é a mesma. Na própria mitologia cristã, todo mundo está familiarizado com ela, ela prevê que o mesmo Deus onipotente, onisciente, bom, que pensou na criação, ele também previu o apocalipse. Vai acontecer também toda a destruição. Enfim, isso acontece em todas as religiões, em todas as mitologias. E todas essas religiões existem e são assim porque elas refletem algo que mora dentro da humanidade, da psique humana, que é o impulso de criação e o impulso de destruição, que estão sempre em eterno conflito. Assim como o desejo e a repressão, a atração e a repulsa, nós somos sempre essas brigas de forças contrárias. Se você já refletiu sobre tudo isso, eu tenho certeza que você vai achar muito interessante a leitura desse romance peculiar que me ocupou a cabeça nos últimos dias, que é A Apanhadora de Pássaros, de uma autora bem conhecida nos Estados Unidos e não tão conhecida aqui, a Gayle Jones, que foi revelada nos anos 60 por Toni Morrison e pertence, tal como a própria Toni Morrison, a Octavia Butler, a Alice Walker, a uma geração de escritoras negras norte-americanas que escreveram o nome delas na história da literatura ocidental no século XX. A Apanhadora de Pássaros foi publicado originalmente nos anos 80 e está sendo publicado agora no Brasil pela editora Instante. O livro traz a história de duas mulheres que são representadas aqui nessa capa. E daqui a pouco eu vou falar sobre a concepção da arte da capa, porque é muito interessante. Vamos começar falando da primeira delas, a Catherine, que tem estes belos olhos verdes e é uma escultora, uma mulher de aproximadamente uns 40 anos, de aparência assim bela, fascinante, só que ela tem de maneira extrema esse impulso criador e destruidor, a ponto de que ela não consegue calibrar esse tipo de coisa e vai parar em instituições psiquiátricas com frequência. E por quê? Você me pergunta. Porque o impulso destruidor desta mulher é de assassinar o próprio marido. Então, as primeiras páginas desse livro são de uma coisa insólita, assim, que eu sou obrigada a ler para vocês entenderem. Eu vou ler aqui direto o trecho que me interessa.
Estou morando na Ilha Caiada de Ibiza com a minha amiga Catherine Sugar. Isso é a voz da narradora, que é essa outra personagem aqui, já vou falar sobre ela. Estou morando na Ilha Caiada de Ibiza com a minha amiga Catherine Sugar, escultora legalmente declarada insana, e o seu marido Ernest, escritor freelancer de artigos de divulgação científica. Somos estadunidenses expatriados exilados. Qualquer um que estivesse nessa varanda envolvido pelo cheiro de laranja e eucalipto, banhado pela luz do sol, juraria que isso aqui é o paraíso. Mas, para falar a verdade, o lugar é repleto de perigos. Os perigos, no entanto, não são dirigidos a mim, mas a Ernest. Veja só, é que Catherine, vez por outra, tenta matar o marido. É assim há anos. Ele a interna numa clínica, acha que está bem, tira ela de lá e ela tenta matá-lo. Então a interna em outra clínica, acha que está bem, tira ela lá de novo e ela tenta matá-lo, seguidamente. Qualquer pessoa acharia que agora aprendemos a lição. Qualquer pessoa acharia que qualquer um teria aprendido a lição, não é mesmo? Mas, por algum motivo, mantemos o otimismo ou a pretensão, tiramos ela de lá e esperamos. É como a porra de uma aranha de alçapão. O livro tem linguagem chula, tá? Eu já vou avisando vocês, porque ele é contado do ponto de vista dessa outra mulher, a amiga, né, que tem a sua própria história particular, que eu já vou falar a respeito. Mas o que chama atenção, assim, de cara é isso. Gayle Jones parece, nesse exercício de imaginação, como todo romance, como toda obra de arte, é um exercício de imaginação. Ela se perguntou, e se eu criasse uma personagem que não consegue conter o seu impulso de destruição? Porque, veja bem, essa mulher, Catherine, ela é apaixonada pelo marido, quer estar com o marido, ela quer o bem do marido, mas ela não consegue controlar esse impulso que ela tem de vez em quando de esganar o marido, de assassinar o marido, de jogar alguma coisa no marido. Tanto que eles precisaram fazer adaptações na casa, tiraram todas as facas, todos os objetos pesados e pontiagudos, porque ela sempre, chega uma hora que ela entra em surto e ela não consegue evitar esse impulso destruidor que é sempre dirigido à pessoa que ela mais ama na vida, porque isso não é colocado em dúvida. Ela realmente gosta do marido e o marido também gosta dela a ponto de sempre dar uma segunda chance. Ele tem uma relação meio que de dependência e não consegue abandonar esta mulher estranha. Então, já temos, assim, colocada essa situação, que é bem curiosa, que já, desde a primeira página, me deu vontade de continuar lendo o livro. Mas aí temos a introdução de uma terceira pessoa muito estranha na dinâmica desse casal, que é a amiga e narradora da história. Essa mulher aqui, o nome dela é Amanda, e ela é uma mulher misteriosíssima. Apesar dela ser muito amiga do casal, a ponto de o casal abrigá-la na casa deles, chamá-la em momentos de crise, né? Quando a Catherine entra em surto e tal, o marido liga pra amiga, fala, não, vem aqui pra você ajudar, você dar um apoio pra ela. Sabe aquela amiga do casal? E ela tem uma relação assim, que ela gosta muito dos dois, mas apesar disso, ela não gosta de falar muito dela, ela não gosta de contar, de compartilhar com esse casal de amigos as suas próprias histórias de vida, história da sua família. Ela não fala, ela diz que ela é divorciada, mas ela não fala nada do ex-marido, nada da sua vida pregressa, ela é muito misteriosa. E isso até causa um incômodo, mas o casal, a Catherine e o marido, estão tão absorvidos pelo drama que eles estão vivendo, por essa loucura, essa insanidade circular da mulher, essa coisa de às vezes ela tá bem, às vezes ela tá em surto e tal, que não sobra muito tempo para eles se perguntarem como é estranha a presença desse terceiro elemento que manifesta aí um apoio, uma empatia, uma compreensão, e não acabam percebendo que essa mulher aqui, ela pode também ter o seu lado perigoso, o seu lado meio víbora, meio destruidor também. E a história é contada toda por Amanda. Ela é contada pela amiga. A amiga, como eu falei, ela é uma escritora. Ela foi uma escritora de sucesso dentro do gênero da literatura erótica. Então ela recebe aí a sua graninha, os seus direitos autorais, ela pode viver em relativa tranquilidade. Enquanto o casal, né, a Catherine e o Ernest, que são, né, eles que vivem esse drama, eles ficam viajando de lugar em lugar. Porque como ela entra em surtos constantes, o casal acredita que pode ser bom mudar de ares, eles são dos Estados Unidos, mas eles ficam viajando
viajando o tempo todo. E no momento em que a história se passa, eles estão morando na ilha de Ibiza, na Espanha, uma ilha bem turística, bem paradisíaca, né? Então alugaram uma casinha lá, porque o marido acredita que um ambiente tranquilo, bonito, paradisíaco, calmo, vai fazer bem, vai ajudar a acalmar as fúrias da esposa, né? Então é isso. A história começa quando Amanda foi chamada mais uma vez para encontrar o casal, e aí ela pega um avião e vai para Ibiza e vai passar mais uma temporada convivendo com eles e tentando prever e evitar todos os ataques, né, psicóticos da Catherine, todas as tentativas que ela vai ter, porque do nada, ela tá bem, tranquila, e de repente ela vai, pega um copo e taca no marido, sabe? Ela fica tentando prever e evitar que alguma desgraça aconteça. Um equilíbrio delicadíssimo e que não deixa exatamente muito claro o que essa narradora pode ter com esse casal. Qual é o interesse que ela tem em entrar, em se meter na vida desses dois. Com o tempo, a gente vai lendo a história, a gente vai descobrindo, no entanto, tudo o que aconteceu na vida da narradora e o que pode estar atraindo Catherine para a convivência desse casal explosivo. E o livro vai prendendo, né? Embora ele não seja contado de maneira óbvia e linear. A narradora, ela vai indo e voltando no tempo, e nós temos que ter a esperteza de entender onde ela está nesse momento, porque às vezes ela tá no passado com seu antigo marido, às vezes ela tá no presente, lá em Ibiza com o casal, às vezes ela relembra uma viagem que ela fez. É daquele tipo de livro que faz a gente se sentir inteligente, porque consegue montar as peças do quebra-cabeça. E falando em quebra-cabeça, eu venho aqui para a concepção de capa, que é muito interessante, né? Essa editora, ela sempre explica aqui atrás como que eles imaginaram a capa, porque a capa tem sempre vários significados. E se você olhar de perto, essas ilustrações dessas duas personagens, elas são feitas com base em colagens. Então você tem desenhos e texturas que são reais, tecidos reais, olho, boca, são retiradas de fotografias e meio que compõem uma colagem, né? Um quebra-cabeças que vai se montando com objetos que na certa vieram de fotografias totalmente diferentes, e elas compõem um todo. Essa é um pouco a nossa sensação quando a gente está lendo, que nós estamos pegando peças de um quebra-cabeça e montando esse quebra-cabeça para entender a figura completa. Então é uma narrativa muito interessante, bem escrita, não é perfeita, tem vários momentos assim um pouco arrastados, tem alguns segmentos que, na minha opinião, não precisavam estar presentes ali, porque não acrescentam grande coisa. Tem todo um momento, isso é bem interessante, né, em que a personagem da Amanda esteve no Brasil, porque, segundo a história, ela cansou de ser uma escritora de livros eróticos e tal, e resolveu virar uma escritora de guias de viagem. Por isso ela acaba viajando em muitos lugares do mundo e ela vem parar no Brasil. Tem todo um trecho, assim, que se passa no Brasil. Mostra, inclusive, que a Gayle Jones, a autora, é uma mulher interessada no Brasil. Ela chegou a escrever um livro sobre Palmares, o Quilombo dos Palmares, um livro que nem foi traduzido para o português, mas que foi finalista do Pulitzer Prize há poucos anos. Então é uma escritora interessada pelo Brasil. Mas pra gente que é brasileiro, a gente percebe tantas incoerências, coisas que não poderiam acontecer aqui no Brasil, coisas que misturam, né? Na cabeça do gringo, nós brasileiros temos nomes em espanhol, sabe? E todo esse trecho, assim, foi um pouco incômodo. Pra mim não serviu pra nada, não precisava ter. Por sorte, ele é bem curtinho. O restante da história, tirando essa parte que se passa no Brasil, que é meio nhé, o restante da história eu achei muito interessante. E toda essa premissa é muito fascinante. Principalmente essa discussão sobre o impulso criativo que é tão forte nessas duas mulheres. As duas são artistas, afinal de contas elas criam coisas, e o impulso destrutivo que no caso da Catherine é descontrolado, é até caricato, mas no caso da Amanda também existe. É muito mais sutil, é muito mais socialmente aceitável, muito mais fácil de identificar pessoas como ela ao nosso redor. E é por causa disso também muito mais assustador, porque é real.
porque conseguimos nos conectar com ele. Então é bem legal, foi uma leitura bem interessante, diferente, boa literatura contemporânea. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link caso vocês queiram conhecer A Apanhadora de Pássaros de Gayle Jones. Comprando livros usando os links que eu deixo aqui embaixo, você ajuda esse canal. Pode ser na Amazon e também pode ser na estante virtual, tem as duas opções aqui embaixo. E também você ajuda esse canal se tornando um padrinho e uma madrinha. Tem umas recompensas novas que eu tô criando lá na minha campanha do Padrim, e inclusive sorteios mensais que eu faço para apoiadores a partir de R$15. E a minha maneira de agradecer vocês e distribuir esses livros que eu vou ganhando e que eu não tenho nem como guardar todos, até porque muitos são repetidos, então eu distribuo os livros aos meus padrinhos e às minhas madrinhas. Essa é a principal destinação que eu dou a esses livros que eu recebo das editoras. É a minha maneira de agradecer a você que me ajuda a manter esse projeto. Um beijo grande, gente. A gente se vê no próximo vídeo, então. Até mais.